Milionário flagra sua empregada ensinando seu filho a dançar, mas não fazia ideia de quem ela realmente era. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de onde está vendo esse vídeo. Do alto da varanda onde o vento mal ousava soprar, Eduardo Martins viu algo que parecia ter saído de um sonho ou de um filme, daqueles que ele dizia não ter tempo para assistir. A mansão inteira silenciou, como se até as paredes tivessem prendido a respiração. Lá embaixo, Enzo, seu filho de 11 anos, girava com os braços abertos, gargalhando com uma alegria que ele não via desde que ela partiu. Ao lado dele dançava Clara, nova funcionária, uma figura que até então parecia feita de silêncio e discrição. Mas ali, naquele gramado ensolarado, ela era pura emoção, como se carregasse no corpo inteiro a história emocionante de alguém que renasce em cada passo. Eduardo apertou os olhos, quase irritado com a cena que o desconcertava. Ele, que sempre controlou tudo com precisão cirúrgica menos dos contratos milionários aos horários do café, agora estava diante de algo que não conseguia enquadrar. "O que ela tá fazendo com meu filho?" sussurrou, mais para si do que para qualquer um. Aquila Muir, que surgira como uma sombra discreta na rotina da casa, agora brilhava como se fosse parte de algo que ele não entendia. E isso para um homem como ele era inaceitável. Enzo, que por anos se comunicava com olhares e evasivas, agora se entregava ao riso. E que Russell, daqueles que a gente sente no peito só de ouvir, como o som de uma lembrança boa esquecida na gaveta. Eduardo sentiu o estômago embrulhar, não de raiva, mas de algo que ele não ousava nomear. Talvez culpa, talvez saudade, talvez medo de estar diante de algo que não podia controlar e que, ainda assim, o atraía. Clara não dançava como uma diletante animadora de crianças. Seus movimentos eram precisos, elegantes, como se cada passo contasse uma história antiga. Talvez de dor, talvez de amor, talvez de renúncia. Havia algo de cativante na forma como ela se movia, como se o mundo parasse só para vê-la. Eduardo tentou lembrar onde já vira algo parecido, mas sua mente, treinada para números e lucros, não conseguia acessar esse tipo de memória. "Isso não faz sentido", pensou. E quando algo não fazia sentido para Eduardo Martins, ele investigava. Com o celular na mão, aumentou o zoom da câmera de segurança instalada na varanda. Precisava entender quem era aquela mulher que, com um giro, parecia ter virado de cabeça para baixo a ordem de sua casa. A dúvida doía mais que um tropeço no escuro. Era como se algo profundo estivesse prestes a emergir, e ele não sabia. Sei querer ver mais como resistir ao brilho no olhar de Enzo. Ele dançava com a alma. Era mais do que passos coreografados. Era emoção pura, como aquela vez em que a mãe colocou música francesa para tocar no domingo e ele girou feito peão, ainda de pijama. Só que agora a mãe não estava mais lá. E Eduardo não sabia como lidar com esse vazio que Clara do algum modo parece a Printer. Mesmo sem pedir permissão, a casa, antes cheia de silêncio e protocolos, ganhara cor. As janelas se abriam mais, os tapetes recebiam passos leves e as manhãs já não pareciam tão pesadas. Clara dançava como se estivesse soprando vida nos cantos mortos daquele lugar. E aquilo, embora incrível, deixava Eduardo em alerta. A história emocionante que se desenrolava diante dele poderia esconder um suspense maior do que ele esperava. E assim, no mesmo lugar onde nunca acontecia nada, além de reuniões e jantares formais, nascia uma história que ele não escolhera, mas que já começava a dominá-lo. Quem era, afinal, essa mulher que dançava com seu filho no jardim da sua previsibilidade? O sorriso de Enzo era o mistério que mais o desconcertava, e Eduardo estava prestes a descobrir que algumas respostas não estão em contratos menos, mas nos silêncios que a gente evita escutar. Eduardo Martins nem sempre foi aquele homem rígido, inflexível e dono de um silêncio que pesava nos ambientes. Antes da tragédia, ele era outro. Ainda era metódico, claro, mas sabia sorrir, ainda que Raro. A morte de sua esposa, Ana Luísa, foi como um furacão que arrancou da casa tudo o que era cor. No lugar da música que ela colocava nas manhãs de domingo, ficou um eco seco de ausência. Depois que Ana Luísa se foi, ele fez o que sabia fazer. Se refugiou no trabalho. Tornou-se ainda mais obsessivo com horários, metas, planilhas. CEO de um império que crescia como árvore brava, mas que não enraizava dentro de casa. Enzo, o filho, crescia cercado por silêncio, não por maldade, mas por uma dor que Eduardo nunca aprendeu a nomear. Ele achava que prover era suficiente, mas a emoção não se compra com cartão Black. Enzo sempre foi um menino doce, mais fechado, um daqueles que observa mais do que fala, que desenha quando sente, e que esconde o tablet debaixo do travesseiro para assistir o que realmente o faz sorrir. Ultimamente, o que mais via eram vídeos de dança. Não futebol, não videogame, não os vídeos de slime que os colegas da escola assistiam. Ele se emocionava com bailarinos girando no palco, com movimentos que pareciam conversar com a alma.
mas jamais ousou contar isso ao pai. Como dizer para um homem que enxerga tudo como estratégia que seu sonho era dançar? Enzo não queria medalhas, nem palcos, nem aplausos. Queria apenas sentir o coração bater forte ao som da música, como acontecia quando via a mãe rodopiando pela cozinha, com a espátula na mão. Era uma lembrança incrível e ao mesmo tempo dolorosa. Como se a dança fosse uma ponte que ligava o que foi e o que faltava. Eduardo não percebia nada disso. Via apenas notas altas nas provas, notas fiscais no escritório, e uma agenda que não permitia pausas. Ele sabia tudo sobre o mercado asiático, mas nada sobre o que o filho sonhava. Os dois viviam sob o mesmo teto como dois estranhos bem-educados. O pai, frio e eficiente. O filho, gentil e invisível. Até que Clara entrou em cena e a rotina virou enredo de novela Foi no Jardim. Entre passos desajeitados e risadas contidas, que algo despertou. Enzo sentiu, pela primeira vez em anos, que era visto, não apenas olhado, visto de verdade. Clara não fez perguntas invasivas, não deu sermão. Só estendeu a mão e disse: "Você quer aprender?" E ele, com um nó na garganta, apenas balançou. Quebec era como se tivesse esperado por aquilo desde sempre. Clara, com sua presença silenciosa e um olhar que enxergava o que ninguém mais via, abriu uma fresta no mundo hermético de Enzo. E quando se deu conta, ele já dançava, não com técnica ainda, mas com emoção, com lembranças, com saudade. Era o reencontro entre ele e o que sentia falta sem saber. E Eduardo, sem perceber, assistia de longe o nascimento de uma história emocionante, carregada de suspense, surpresa. E enquanto pai e filho seguiam distantes, a presença de Clara se tornava ponte. Eduardo, ainda cego pela dor que nunca elaborou, não sabia mais o passado dele, e tudo que ele tentou enterrar sob os tijolos da disciplina estava prestes a ser desenterrado. E a chave disso tudo não estava nos arquivos da empresa, mas nas memórias de uma mulher que conhecia a linguagem do corpo. Desde o início, Clara Nogueira se mostrou exemplar. Chegava cedo, falava pouco, evitava se destacar. Aos olhos da governanta, era perfeita. Discreta, educada, quase invisível. Mas havia algo nos gestos dela, na postura ereta ao limpar os vidros, na leveza com que descia as escadas. Como se o passo fosse coreografado, e aquilo começou a incomodar Eduardo mais do que ele gostaria de admitir. Ele tentava ignorar. Afinal, por que se importaria com os modos de uma auxiliar doméstica? Mas sua mente, treinada para detectar padrões e inconsistências, começou a farejar algo fora do script. Clara não era só alguém prestativa, era alguém treinada. Seus olhos brilhavam quando ensinava a Enzo. Seus dedos pareciam guardar segredos antigos. Era como se ela carregasse dentro de si uma história que insistia em não ser contada. Certo dia, ao vê-la girar com Enzo no gramado, Eduardo sentiu um arrepio. Não era emoção, era desconfiança. Estaria aquela mulher com intenções ocultas? Estaria manipulando seu filho, seduzindo-o com promessas de uma felicidade real? Pensamentos desconexos começaram a ocupar suas noites. E quando o sono não veio, ele cedeu à sua pior mania. Investigar. Abriu o notebook com a frieza de quem assina um contrato. Vasculhou redes sociais, arquivos antigos, cadastros plicos. Clara Nogueira, 29 anos, natural de São Paulo, pouca coisa. Nenhuma postagem recente, nenhum parente próximo registrado. Era como se tivesse desaparecido por anos. O que para um homem como ele só podia significar uma coisa: ela estava escondendo algo grande. Contratou, em silêncio, um detetive particular. Em menos de 48 horas, ele tinha um dossiê sobre a mulher, que agora se tornava o centro da sua angústia. As informações vieram como facadas lentas. Clara não era apenas alguém comum. Anos atrás, fora considerada a maior promessa do balé contemporâneo nacional, Copa de Revistas, destaque em festivais internacionais. Então sumiu. O motivo? Um acidente. Seu noivo, também bailarino, morrera em um ensaio. O palco desabou. Literal. E com ele, desabou Clara. Ela nunca mais subiu ao palco, nunca mais deu entrevista, nunca mais apareceu. Era como se tivesse deixado a si mesma ali, enterrada sob os escombros de um teatro. Eduardo, que achava que dominava todas as variáveis, sentiu o chão balançar. A mulher que ele julgava uma ameaça era, na verdade, alguém quebrada, não perigosa, humana, com uma história emocionante nas costas e uma dor que silenciosamente se encaixava na dor de Enzo. Aquilo mexeu com ele. Não era fácil admitir, mas por um instante ele se perguntou: e se no fundo ela entender meu filho melhor do que eu? Ainda assim,
Orgulho é uma couraça difícil de furar, e Eduardo, mesmo impactado, não sabia como reagir. Seu instinto era afastar o que não compreende, e Clara era o desconhecido que ameaçava sua lógica. Mas o que ele não sabia é que, ao tentar proteger seu mundo, poderia estar prestes a destruir o pouco de vida que restava dentro dele. Enzo não queria ser aplaudido, nem sonhava com grandes palcos ou holofotes. O que ele buscava era um lugar onde pudesse sentir de novo o que sentia quando via sua mãe dançando com a vassoura pela sala, sorrindo com os olhos fechados. Aquilo era mais do que saudade. Era uma espécie de mapa secreto para a felicidade. Mas como dizer isso para um pai que só sabia falar em resultados? Na escola, Enzo era o menino quieto. Boas notas, comportamento exemplar, poucos amigos, mas no fundo ele carregava um universo inteiro de sensações que ninguém via. À noite, escondido sob o cobertor, assistia vídeos de dança clássica. Observava cada gesto, cada giro como se fossem códigos sagrados. Tentava imitar no quarto. Tropeçando, rindo baixinho. Era suave. Seu pequeno milagre secreto. Clara o viu pela primeira vez assim. O menino no jardim, tentando um plié desengonçado, com a camisa toda suada e o rosto vermelho de tanto esforço. Mas havia brilho nos olhos. E isso, para quem já conheceu o palco, é tudo. Ela não riu, não corrigiu, não interrompeu. Só se aproximou devagar, como quem encontra um animalzinho arisco. Você quer aprender? Ela perguntou, com doçura. Enzo hesitou, mas quando disse que sim, foi como abrir uma comporta. Dias seguintes foram como capítulos de uma história incrível. No canto do quintal, longe dos olhos do pai, nasciam as primeiras aulas. Clara ensinava com paciência e leveza. Começaram pelo básico: equilíbrio, postura, respiração. Mas não era só dança, era conexão, era carinho. Era a primeira vez que Enzo se sentia de fato acompanhado. Entre um passo e outro, ele se abria, falava da mãe, dos filmes que gostava, do medo que sentia quando o pai gritava no telefone. Clara escutava tudo com a atenção de quem sabe o que é dor, e de maneira quase mágica, usava os próprios movimentos para responder. Levanta o peito, dizia. Olha para frente. Era técnica, mas também era mensagem. Cada ola era uma terapia sem palavras. Clara sabia que estava cruzando uma linha que talvez não fosse seu lugar. Mas como ignorar um menino tão cheio de silêncio? A cada dia, Enzo ganhava mais firmeza nos pés e mais leveza no olhar. Era como ver uma flor abrindo, e ela, mesmo sem perceber, também voltava a respirar melhor. O jardim, que antes era só gramado e cercas, agora era palco, confessionário e lar. O segredo entre eles criou um vínculo precioso. Clara não fazia promessas, não falava em competição, em carreira. Só dizia: dança pelo que você sente, não pelo que esperam. E Enzo, porque tudo o que queria era isso. Dançar como se estivesse abraçando a memória da mãe. Era uma história emocionante que se desenrolava no compasso do afeto e da confiança. Mas todo segredo carrega um preço. E enquanto a emoção crescia, no jardim, o mundo lá fora começava a se aproximar. Eduardo, mesmo sem querer, já sentia que algo escapava do seu controle. E o que viria a seguir colocaria à prova tudo que Clara e Enzo estavam construindo passo por passo. A gota d'água veio de onde Eduardo menos esperava. As câmeras, em uma noite qualquer, entre uma ligação para Singapura e um relatório sobre um mercado europeu. Ele acessou as imagens da segurança. Precisava de controle. Sempre precisou. E ali estava Clara no jardim, de mãos dadas com Enzo, ensinando giros, sorrindo, abraçando. Foi como levar um tapa sem aviso. A história emocionante que crescia debaixo do seu teto, nas suas costas, era também uma afronta ao seu poder. Não era só a dança, era o vínculo. Era o jeito como Enzo a olhava com admiração, com segurança, com afeto. Eduardo sentiu ciúmes. Não daquele ciúme tolo, mas o ciúme que vem da culpa, da constatação de que alguém está ocupando o espaço que ele abandonou. A emoção no rosto do filho o feriu. Era um reflexo de tudo que ele não soube ser, e a resposta dele foi dura, como sempre foi. Controle. Chamou Clara ao escritório no dia seguinte, como quem convoca um funcionário para demissão sumária. A sala, cheia de madeira escura e diplomas emoldurados, virou tribunal. Quem te deu permissão para se intrometer na vida do meu filho? Disparou com frieza ensaiada. Clara, de pé, com as mãos cruzadas na frente do corpo, respondeu com simplicidade desarmante. Ele me pediu, e eu não consegui dizer não. Eduardo sentiu o mundo girar, mas não por causa de dança. Ferido no orgulho, respondeu com a única arma que conhecia. Autoridade, você está dispensada. A partir de agora, mantenha a distância. Não houve gritos, nem lágrimas. Só um silêncio denso daqueles que ficam grudados na parede. Enzo, da porta entreaberta, viu tudo. Seu coração despencou como quem cai de um trapézio sem rede. Pela primeira vez em muito tempo sentiu medo do pai. Não pelas palavras,
mas pela ausência de sensibilidade. Clara arrumou suas coisas sem ruídos. Saiu da casa como chegou, discreta, sem alarde, mas deixou um bilhete em cima da escrivaninha de Enzo, pequeno, dobrado ao meio. Obrigada por me deixar dançar com você. Aquilo foi real. Não tinha data, nem assinatura. Só aquela frase que pesava mais do que qualquer despedida. Enzo não dormiu naquela noite. Ficou sentado à janela, olhando o jardim vazio, onde antes havia riso e agora só tinha vento. A mansão, que por um instante ensaiou vida, voltou a ser sepulcro de luxo. Tapetes sem pegadas de anilas firradas, silêncio de mármore. Eduardo, mesmo depois da demissão, não conseguia parar de pensar na imagem daquelas mãos pequenas segurando o rosto de Enzo com tanto cuidado. Era um gesto de mãe. Um gesto que ele mesmo não sabia reproduzir. O que mais ela teria dado ao seu filho sem ele perceber? Foi a primeira vez que Eduardo sentiu medo de estar errado. Ele, que sempre venceu no grito, agora se perguntava se, ao tentar proteger, não estava apenas afastando, a dúvida o corroía. E o que antes era certeza virou angústia. As palavras de Clara ecoavam. Foi real, e ele não conseguia mais distinguir o que era ameaça e o que era milagre. O vazio deixado por Clara se espalhou pela casa como cheiro de lembrança. Enzo não quis mais dançar, nem falar, nem sorrir. Eduardo, acostumado a solucionar crises em fusões milionárias, não sabia por onde começar dentro da própria casa. Mas o que ele ainda não sabia é que as respostas que tanto procurava estavam onde menos imaginava no passado. O culto da mulher que ele acabou de afastar era a madragada. A casa inteira dormia manos Eduardo. Sentado no escritório, com a gravata solta e os olhos cansados, ele encarava o reflexo no vidro como quem procura respostas no próprio rosto. Clara sei fora, Enzo sei calar, e ele não sabia mais como consertar aquilo. A culpa era um fantasma novo em sua vida, e aquela história emocionante que parecia ter passado como um sopro agora latejava feito ferida aberta impulsivamente. Abriu o notebook. Precisava entender quem de fato era Clara, mas dessa vez, não como empresário e sim como homem, como pai. Mergulhou nos resultados da pesquisa anterior e foi mais fundo. Links esquecidos, arquivos de jornal digital, entrevistas antigas, até que viu Clara Nogueira, ali na capa de uma revista cultural de 2016. Cabelos presos, pés esticados, braços no alto, pura arte congelada em foto. Leu cada linha com a atenção de quem tenta resgatar um tempo perdido. Clara, fora estrela. Bailarina premiada, aplaudida em palcos na Europa, reconhecida por críticos exigentes. Seu nome era sinônimo de emoção. Era incrível o contraste entre a imagem pública daquela mulher e a funcionária silenciosa que passou semanas lavando louça em sua casa. Aquilo doía, mais do que ele queria admitir. Mas então veio o golpe final. O acidente. Um desabamento de estrutura durante um ensaio. O noivo, também bailarino, morto na hora. Clara, internada por semanas. As manchetes diziam: Clara Nogueira abandona os palcos. Não por escolha, por dor, por luto, por um trauma que talvez nunca tivesse sido curado. Eduardo sentiu o ar pesar. Ela não estava fugindo. Ela estava sobrevivendo. E ele, em sua arrogância, a expulsara. Releu o bilhete que Enzo guardava no travesseiro. Aquilo foi real. Agora fazia sentido, não era só sobre dança, era sobre recomeço. Clara encontrara em Enzo uma razão para lembrar de quem já foi. E Enzo, nela, reencontrar a mãe. A conexão entre os dois não era uma invasão. Era uma troca, uma reconstrução. E Eduardo percebeu que ao separar os dois, não havia protegido nada, só destruído algo bonito. Levantou-se da cadeira com um nó na garganta. Nunca fora bom com palavras, muito menos com sentimentos. Mas ali naquele instante entendeu o que precisava fazer. Não para limpar a consciência, mas para, talvez, pedir perdão. Clara não era ameaça. Era ponte e ele a queimou com as próprias mãos. Precisava encontrá-la nem que fosse para ouvir um não, para ouvir qualquer coisa, para não deixar que a história terminasse assim. Ligou para um velho amigo, advogado, alguém que devia favores e sabia procurar gente como ninguém. Em menos de 2 dias teve um endereço: Zona Norte de Curitiba. Um bairro simples, ruas de paralelepípedo, onde a luz das janelas ainda piscava com varal de roupas e cheiro de comida no fim do dia. Aquilo o desconcertou. A mulher que encantou teatros do mundo agora vivia em silêncio. Justo ela, que dançava como se carregasse estrelas nos pés. Eduardo parou diante da porta do pequeno apartamento, sem saber o que dizer. No bolso, uma carta que nunca escreveu. No peito, um pedido que nunca fez. Bateu com firmeza, mas o coração tremia. Não sabia se Clara o receberia, não sabia se Enzo perdoaria.
Só sabia que precisava tentar. Porque às vezes a emoção mais valiosa vem justamente do que a gente quase perdeu. Clara demorou a abrir a porta. Do lado de dentro, ouviu as batidas, reconheceu o silêncio entre elas e sentiu o estômago revirar. Fazia semanas que tentava seguir a vida, mas seguir às vezes não é caminhar. É fingir que não doeu. E ali, do outro lado da porta, estava a origem da dor, o homem que a afastou do único lugar onde se sentiu útil desde o acidente. Ela respirou fundo e girou a maçaneta. Eduardo surgiu. Diferente. Não havia gravata, não havia postura rígida, nem aquele olhar que ordenava. Só um homem, abatido, com a camisa amassada e os olhos pedindo desculpas. Clara. Even Polk. Errei. Ela cruzou os braços tentando se manter firme, mas o tom dele a quebrou por dentro. Não era o Skill falando. Era um pai, um homem, um ser humano tentando pela primeira vez se refazer. A conversa foi simples, sem floreios. Eduardo falou de Enzo, da mudança no filho, do vazio que ficou. Contou que lera sobre sua história, que soube do noivo, do acidente, da queda e do silêncio. Eu não tinha o direito de te julgar, mas julguei, e por isso, te peço desculpa. Clara baixou os olhos. Havia sinceridade ali. Talvez pela primeira vez desde que pisou naquela casa. Sentia que era vista como pessoa. Contou então sobre um convite que Enzo havia recebido. Uma audição para jovens talentos da dança. Ela não queria ir. Não sei, Clara. Eu não quero forçar nada. Mas, se ainda fizer sentido para você, eu queria que voltasse. Como professora, como alguém importante na vida do meu filho. Clara mordeu os lábios. As palavras o atingiam com delicadeza, mas com peso. Era uma segunda chance. E ela não sabia se queria. Naquela noite, Clara não dormiu. Passou horas olhando o teto, revendo memórias. O teatro desabando, o chão sumindo, os olhos do noivo pela última vez. Mas também os passos de Enzo, os risos, o bilhete, o carinho espontâneo. Ela não tinha voltado a dançar, mas com ele sentiu vontade de ensinar. E talvez ensinar fosse. Dunker do Novo no dia seguinte ligou para Eduardo. Eu aceito, mas vai ser do meu jeito. O acordo foi claro. Disciplina sim, mas com afeto. Clara voltaria como professora particular. Nada de empregada. E acima de tudo queria liberdade para ensinar com emoção, não com exigência. Eduardo concordou. Pela primeira vez em anos, ele cedia. Enzo, ao reencontrá-la, não disse nada, só correu e abraçou forte, como quem tem medo de acordar e descobrir que era sonho. E assim, os treinos recomeçaram, não mais escondidos no jardim, mas autorizados celebrados. O salão antigo da mansão foi limpo, aberto e transformado em estúdio improvisado. Tupi deram lugar a piso liso, espelhos nas paredes. Clara apareceu com colchonetes, músicas suaves e uma caixa de madeira onde guardava lembranças. Enzo, sorrindo, disse: agora sim, parece coisa de verdade. O reencontro não foi só entre eles. Foi também de Eduardo com a própria humanidade. Ele passou a observar mais, falar menos, a entender que nem tudo precisa ser exato. Às vezes, basta ser verdadeiro. E naquelas manhãs, entre risos, correções e tentativas, a casa voltava a respirar. E o que ninguém esperava era que esse novo capítulo ainda guardava mais emoção do que qualquer um podia imaginar. O antigo salão da mansão, antes reservado para recepções frias e jantares silenciosos, agora ganhava som de música suave e passos em construção. Clara transformou aquele espaço. Instalou um espelho grande na parede, colchonetes para alongamento e uma barra improvisada com canos de cobre. A casa, que sempre foi símbolo de rigidez, agora vibrava em outro compasso. Era como se a mansão tivesse, enfim, dançando junto. Enzo se entregava aos treinos com um brilho nos olhos que Eduardo nunca tinha visto. Havia concentração, mas também alegria. Quando errava, ria. Quando acertava, pulava de empolgação. Clara, firme, corrigia com carinho, costas retas, coração aberto. Ele obedecia com entusiasmo. Era uma história emocionante que se desenrolava em cada gesto, um milagre construído com paciência, suor e afeto. Eduardo, no começo, assistia de longe, sempre em pé perto da porta, como quem não quer parecer envolvido demais. Mas aos poucos, algo nele cedeu. Sentou-se numa cadeira, depois em outra, mais perto. Um dia pegou um café e ficou ali, por horas. Via o filho suar, errar, tentar de novo. E via Clara sorrindo com cada progresso. Era incrível. Pela vez ele se emocionava sem planilhas, sem apresentações, só presença. Enzo começava a criar asas. Seu corpo, antes encurvado pela timidez,
agora se expandia no espaço. Os movimentos ficavam mais soltos, mais confiant. Você dança com o peito, não com os pés, dizia Clara, e ele entendia. Era como se sua história saísse por cada músculo, cada giro. E isso não se aprende em manual, se sente. Eduardo, silencioso, começava a perceber que a verdadeira transformação não estava no resultado, mas no processo. Às vezes a rotina se quebrava por uma risada alta ou por uma queda engraçada. Você viu isso, pai? Gritava Enzo de Poirier. Escorregar em Eduardo ria. Não de deboche, mas de alegria. Era um som raro vindo dele, o tipo de riso que dissolve paredes. E naquele estúdio improvisado, os dois estavam se reconhecendo. Não como CEO e filho do CEO, mas como pai e filho. Finalmente, a convivência trouxe também desafios. Enzo às vezes se frustrava. Clara exigia precisão. E ele, sensível, ficava cabisbaixo. Mas era aí que ela se mostrava mestra. Errar é parte da dança, dizia. A gente tropeça também com o coração. E aos poucos ele entendia que não precisava ser perfeito para ser incrível. Só precisava ser verdadeiro. Cada treino era uma aula de técnica e de vida. Eduardo observava tudo com um misto de orgulho e arrependimento. Pensava nas vezes em que ignorou sinais, nas palavras que nunca disse, nos domingos em que preferiu relatórios a histórias. Mas agora, ele estava ali. E no fundo isso era o que Clara mais queria. Presença. Não como um aplauso final, mas como parte da música. Parte do caminho. Parte da emoção. Com o torneio se aproximando, os ensaios se intensificaram. Clara desenhava a coreografia com o cuidado de quem conta segredos com o corpo. Enzo, disciplinado, executava cada passo como quem revivia a própria história. E Eduardo? Bom, ele começava a entender que alguns milagres não acontecem com luzes divinas, mas com esforço humano. E tudo isso era só o começo. O teatro estava lotado. Cadeiras ocupadas, vozes baixas, luzes baixando aos poucos. Nos bastidores, Enzo tremia levemente. O figurino branco destacava ainda mais seu semblante concentrado. Clara segurou suas mãos por um segundo. Olhou em seus olhos e sussurrou. Conte sua história com o corpo. Eles não precisam ouvir, precisam sentir. Enzo respirou fundo. A cortina subiu. A história emocionante começaria. No palco, ele não era mais um menino tímido. Era pura emoção, movimento, verdade. Girava, saltava, parava em poses dramáticas com a precisão de quem já conheceu a dor. Cada gesto parecia traduzir a saudade da mãe, o silêncio do pai, a surpresa de se descobrir forte. A plateia assistia hipnotizada. Até os que não entendiam de dança percebiam. Havia algo incrível acontecendo ali. Eduardo, sentado na segunda fila, não piscava. Sentia o coração martelar. Aquele ali era seu filho. Mas também não era. Era um novo Enzo. Um que ele não sabia que existia. E ao mesmo tempo sentia que sempre esteve ali esperando por um palco, por alguém que o guiasse. Uma lágrima silenciosa desceu pelo rosto de Eduardo, sem que ele tentasse esconder. Pela primeira vez ele não queria controlar nada. Senta. Final da apresentação foi silencioso. Enzo se ajoelhou, com os braços abertos e a cabeça baixa. Era uma cena de rendição e também de renascimento. O teatro explodiu em aplausos. De pé, longos. A emoção era coletiva. Clara, nos bastidores, chorava em silêncio. Sabia o que aquilo significava. Não era um prêmio. Era um recomeço. Um milagre construído com disciplina, amor e dor. Quando Enzo saiu do palco, procurou Clara com os olhos. Correu até ela e, com o rosto suado e os olhos marejados, estendeu a medalha que havia recebido como revelação da noite. É sua também, disse ofegante. Mas ela sorriu e respondeu, com a serenidade de quem já entendeu tudo. É toda sua. Eu só tive o privilégio de ver você brilhar. E naquele abraço não havia mais aluno e professora. Havia dois corações que se encontraram no tempo certo. O público ainda aplaudia quando Eduardo se levantou. Devagar. Não foi até o filho de imediato. Ficou um tempo ali parado sentindo o eco dos passos no palco. Era como se estivesse ouvindo uma música nova. Não nos ouvidos, na alma. Uma que dizia, ainda dá tempo. Então caminhou até Enzo e Clara, sem palavras. Apenas com os olhos. E nesse instante entendeu tudo o que nunca conseguiu explicar. Clara enxugou as lágrimas e sorriu para ele. Não havia mágoa. De reconhecimento silencioso. Eduardo tocou no ombro do filho e disse, você me ensinou a dançar sem saber. Enzo sorriu. Era a frase mais bonita que já ouvira do pai. Porque mais do que técnica, mais do que medalhas, o que aquela apresentação revelou foi o reencontro. Entre o que se ama e o que se perdeu. Enquanto saíam do Teatro do Mas Dadas, as luzes da cidade pareciam mais vivas. A noite menos fria,
a emoção mais leve, e no carro voltando para casa o silêncio era outro, não mais vazio, mas cheio. A história ainda não tinha terminado, mas agora todos sabiam que dançar era só o começo de um novo jeito de viver. A mansão de Eduardo Martins, antes marcada por silêncios, corredores frios e janelas sempre fechadas, havia mudado. Clara, agora oficialmente professora de Enzo, circulava livremente com passos leves e olhos atentos. Não era mais uma funcionária, era parte da casa, parte da vida. O aroma da comida parecia mais acolhedor, a luz do sol parecia entrar com mais vontade. Era como se o próprio espaço soubesse que agora existia amor ali dentro. Enzo acordava cedo, com entusiasmo, ansioso pelas aulas diárias com Clara, dançava pelo corredor, pulava 3 degraus de uma vez só, ria alto. A cozinha, antes silenciosa, como biblioteca, agora era palco de histórias engraçadas, conversas e até improvisos de dança entre uma fatia de pão e um copo de leite. Pai, olha isso, dizia ele girando entre os móveis. Eduardo, com café na mão, sorria. Isso, para ele, era uma vitória. Os fins de tarde viraram pequenos rituais. Clara colocava música, Enzo escolhia os passos e Eduardo assistia às vezes de longe, às vezes sentado no chão com eles. Dança, pai, o menino gritava. E ele, envergonhado, arriscava um passo ou outro entre risadas. A mansão, feita para impressioner, agora servia para acolher. Não era mais um castelo de vidro, era um lar. Clara cuidava da casa, mas de outro jeito. Com arte, com escuta, com paciência. Ensinava Enzo a respirar antes de cada movimento. Ensinava Eduardo a ouvir antes de opinar. Ela trouxe ritmo para casa, mas também trouxe pausa. Aquela pausa que cura. A emoção que antes era reprimida agora se expressava em pequenos gestos. Um abraço fora de hora, um olhar demorado, um obrigado que vinha sem que fosse pedido. No jardim, onde tudo começou, Enzo agora criava suas próprias coreografias. Esse passo é o da mamãe fazendo panqueca, dizia. Esse aqui é o dia em que Clara voltou. Cada giro contava um pedaço da história emocionante que ele ainda estava vivendo. Eduardo assistia, às vezes com os olhos marejados. A dang havia se tornado linguagem da casa. Um idioma novo fluido. Incrível. Os antigos quadros da sala foram substituídos por fotografias espontâneas. Enzo no palco. Clara sorrindo no estúdio. Os 3 juntos na frente do teatro. Era como reconstruir a memória da casa com uma nova tinta. A tinta do afeto. A tinta da convivência real. E o que antes era um museu de lembranças tristes, agora era uma galeria de novas possibilidades. Enzo, que antes andava curvado de insegurança, agora se movia com leveza, come alegre no peito. Ele não falava mais com medo, não escondia mais o tablet. Tinha orgulho do que sentia. Pai, quando eu danço é como se mamãe estivesse me olhando lá do céu. Eduardo engolia em seco. Não havia resposta pronta para isso, mas havia presença. E isso bastava. E entre uma aula e outra, um ensaio e um jantar, a vida fluía. Clara havia perdido muito, mas reencontrava a si mesma em cada passo de Enzo, Eduardo. Enfim, percebia que ser pai não era sobre pagar a escola mais cara. Era sobre segurar a mão quando o medo chega. E juntos os 3 reinventavam o cotidiano, com delicadeza, com emoção, com uma rotina que, agora, dançava em paz. Certa manhã, enquanto Enzo ensaiava um novo passo com Clara, Eduardo apareceu na porta do estúdio improvisado com um café na mão e olhos mais leves. Você nos devolveu algo que dinheiro algum poderia comprar. A alegria, disse, com a voz embargada. Clara parou, olhou para ele com ternura e respondeu com simplicidade. E o Senhor me deu um propósito. Eitra, que estamos quites. Foi a primeira vez que trocaram palavras sem barreiras. Ali, não eram patrão e funcionária. Eram 2 sobreviventes de lutas diferentes, de silêncios diferentes, mas com a mesma sede de recomeço. Eduardo, antes engessado por números e compromissos, agora entendia o valor do tempo compartilhado. Ele já não media sucesso em lucros, mas em risadas na mesa do café, em olhos brilhando após um passo bem executado. A casa ganhava camadas novas de significado. O mais impressionante era ver como Enzo florescia, não apenas na dança, mas na vida. Participava mais das conversas, contava piadas ruins no jantar, fazia desenhos e colava na geladeira. Eduardo os observava em silêncio e se perguntava: como foi que ele quase perdeu tudo isso? A resposta não vinha fácil, mas a emoção estava ali, batendo em cada parede da casa. Era como se Clara tivesse acendido as luzes de um lugar esquecido. Poucos, Eduardo começou a abrir mão do controle. Permitia erros. Ria deles. Não precisava mais que tudo fosse perfeito. A vida também é improviso, dizia Clara. Certa vez, ao ver Enzo tropeçar e rir,
Eduardo sorriu. Era uma frase simples, mas poderosa. Ele, que antes só conhecia a previsibilidade, agora começava a entender o valor do imprevisto, do inesperado, da surpresa boa. Havia uma leveza nova entre os três. Não era felicidade plena o tempo todo, mas era verdade. E isso fazia toda a diferença. Quando Enzo chorava de frustração, Clara o abraçava. Quando Eduardo se atrapalhava ao tentar ajudar com os alongamentos, Enzo ria alto. Era tudo muito humano, muito real. Uma história emocionante que agora se escrevia com cada pequeno gesto de cuidado. Nas noites de sábado, criaram um ritual. Escolhiam uma música, baixavam as luzes e dançavam no jardim. Sem regras, sem técnica. Só movimento. É nossa festa sem motivo, dizia Enzo. E Eduardo participava, desajeitado, mas inteiro. Era incrível ver aquele homem que o antes não sabia nem o nome do filho do meio do colégio, agora pulando entre as árvores. Descalço, livre e Clara, em silêncio, se curava também. O luto, que antes era peso, agora era lembrança doce. Ela voltava a dormir melhor, a sonhar de novo. Não sabia se voltaria aos palcos, mas sabia que o Oli, naquele lar reconstruído, seu papel era insubstituível. Aqui eu danço com a alma, confessou a uma amiga por mensagem. E era verdade. Cada gesto ensinava, cada olhar devolvia vida. E mesmo sem dizer em voz alta, todos ali sabiam. O que estavam vivendo era raro. Não por causa do luxo, mas pela conexão, pelo afeto real, pela capacidade de enxergar o outro e ser visto. E mesmo sem saber o que viria depois, tinham certeza de uma coisa. O mais importante não era acertar todos os passos, era continuar dançando juntos. Mesmo quando a música mudasse. Meses se passaram, mas a essência daquele lar só crescia. No estúdio improvisado, agora já com piso profissional e novas barras de apoio, Enzo ensaiava uma coreografia criada por ele mesmo. É baseada na nossa história, dizia com orgulho, olhos brilhando. Os passos tinham pausas longas, movimentos intensos e silêncios coreografados. Era como ver poesia dançando. A história emocionante que nasceu em segredo. Agora era a arte viva. Quando perguntavam se queria ser bailarino profissional, Enzo dava de ombros com um sorriso. Sempre. Porque dançar me faz lembrar quem eu sou. Essa frase virou lema da casa. Estava escrita num quadro feito à mão por Clara e pendurado no corredor principal. Não era só sobre balé, era sobre identidade, sobre resgatar o que estava escondido, sobre transformar dor em beleza, silêncio em movimento. Eduardo agora se envolvia de verdade. Levava Enzo às aulas extras. Lia sobre dança, perguntava sobre movimentos. O homem que antes mal tinha tempo para o próprio aniversário agora celebrava cada conquista do filho, por menor que fosse. E mais do que isso, sei permisse a sentir. Nunca pensei que dançar fosse tão emocional, comentou certa vez. Assistir uma apresentação, Clara sorriu, porque você nunca dançou com o coração. O lar, antes tão marcado pela ausência, agora era território de presença. As visitas notavam, algo ali era diferente. Não era o mármore nem os móveis caros, era o calor que vinha das relações. Clara, mesmo ainda com cicatrizes, parecia mais leve. Havia dias em que se pegava dançando sozinha, de olhos fechados, ao som do vento no jardim. Não para alguém por si, e isso era incrível de ver. Enzo também mudou por fora, postura mais firme, voz mais segura, decisões próprias. Mas a maior transformação era invisível. Agora ele acreditava em si. E tudo começou porque alguém acreditou primeiro. Clara não deu só aulas de dança. Deu chão, deu voz, deu coragem. E Eduardo, ao abrir espaço para isso, descobriu que liderar não é mandar, é ouvir. E amar acima de tudo. Certa noite, sentados na varanda, Eduardo perguntou: você ainda sente medo antes de subir no palco? Enzo pensou um pouco e respondeu: sim, mas agora eu danço com ele. Aquilo ficou ecoando no ar. Clara olhou para os dois e sorriu, sem dizer nada, porque sabia que algumas respostas não precisam de palavras. Elas se revelam no corpo, no gesto, no olhar. Era bonito ver como a música agora atravessava os dias da família. O som das risadas, dos ensaios, das histórias contadas no jantar. A dança estava em tudo. Na forma como acordavam, na maneira como se despediam, nos silêncios que já não eram muros, mas abraços. Era como se aquela casa tivesse encontrado um novo ritmo, um novo propósito, uma nova alma. E tudo começou com uma mulher que, por acaso ou destino, ousou dançar onde antes só havia silêncio. E naquele simples gesto, abriu um portal, amando o novo, uma chance de recomeçar. Porque às vezes, o que salva uma vida não é um milagre. É só alguém disposto a escutar a música que ninguém mais ouvia. E aí, você teria coragem de abrir mão do controle como Eduardo fez?
para ver seu filho florescer? Quantas vezes a vida já colocou pessoas incríveis no seu caminho, mas, por orgulho ou medo, se afastou? Às vezes os maiores milagres entram pelas portas mais simples. E a pergunta que fica é: quantas claras a gente não enxerga porque estamos ocupados demais tentando controlar tudo? Essa história emocionante nos mostra que ouvir, sentir e confiar pode ser mais transformador do que qualquer fortuna. Agora me conta, qual parte mais te tocou? Você já viveu algo parecido? Deixa aqui nos comentários, eu leio tudo. E claro, se você gosta de histórias reais, com emoção, reviravoltas e mensagens profundas, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque cada história pode mudar a sua.